Desde o nosso nascimento, já precisamos sentir aquela dor desagradável de uma picada de agulha em nossa pele. E então ouve-se o choro. Depois, durante toda a nossa vida, temos que passar por essa situação. Desde as gotinhas amargas na boca até as agulhadas doloridas pelo corpo. Mas a razão para isso é muito simples: evitar o contágio de doenças e proteger nosso organismo delas. O ser humano sempre sofreu por causa das doenças desde a antiguidade até hoje. Mas as vacinas estão aí para evitar isso. Ou não? Ficou curioso para saber mais? Então, conheça agora 7 fatos assustadores sobre as vacinas. Eu sou Antônio Bocco e você é bem-vindo. Número 1. A origem da vacina. Há mais de 200 anos, um médico inglês chamado Edward Jenner realizou uma descoberta que pôde salvar a vida de milhares de pessoas. Durante a epidemia de varíola, ele percebeu que as pessoas que conviviam com vacas nas fazendas não eram contagiadas pela doença. A explicação para isso clareou a mente do médico como se acendesse uma luz acima de sua cabeça. A varíola vaquínea, que era o agente infeccioso da varíola bovina, cobria as tetas das vacas de feridas, e quando as ordenhadeiras iam retirar o leite, elas ficavam com essas feridas nas mãos. Mas nenhuma dessas pessoas pegavam a varíola humana. Percebendo isso, o médico resolveu fazer uma experiência. Ele extraiu o pus da ferida de uma vaca e injetou no braço de um garoto de 8 anos por meio de um tubo de vidro que queimava a pele. No local da picada, formou-se uma bolha e depois o local se encheu de pus até formar uma crosta. Quando ela caiu, o garoto já estava imunizado. Com os efeitos positivos dessa experiência, o médico divulgou o que observou para alguns estudiosos químicos da época, e então eles começaram a preparar concentrados da varíola vaquínea para a população. Assim surgiu o nome vacina. Número 2. O perigo da seringa de vidro. Após vários modelos diferentes de seringas, em 1924 foram produzidas as seringas de vidro com agulha oca dentro para aplicar o medicamento de forma intravenosa. Muitas pessoas foram vacinadas com elas, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. O problema é que essas seringas reutilizáveis eram mal desinfectadas e, com isso, podiam transmitir doenças como a hepatite e AIDS. Recentemente, foi divulgado pela Sociedade Brasileira de Hepatologia que 70% das pessoas infectadas com hepatite B têm mais de 45 anos. A explicação para isso é que essas pessoas já estavam infectadas, mas como a doença possui sintomas que demoram para se manifestar, elas não buscaram tratamento antes. Além disso, a maioria dessas pessoas fizeram uso das seringas de vidro para receber as vacinas e injeções na época em que eram usadas. Número 3. A famosa cicatriz no braço direito. Sabe aquela marca que você tem no seu braço direito, um pouco abaixo do seu ombro? É a marca da vacina BCG, muito eficiente contra a tuberculose e que todos os bebês precisam tomar após o seu nascimento. Mas o motivo dessa vacina deixar uma cicatriz já teve várias explicações diferentes. A mais correta é por causa de uma reação do nosso organismo aos componentes da vacina, como a bactéria Mycobacterium bovis, responsável pela tuberculose em bovinos. Assim que a vacina é injetada, inicia um processo inflamatório, mas isso é natural, pois significa que nossas células de defesa estão lutando contra a bactéria presente na vacina. Depois disso, é formada uma bolsinha de pus que se transforma em uma ferida, e ela costuma durar até 10 semanas. Depois que é curada, forma-se aquela cicatriz. Número 4. A vacina que causava autismo. Imagine essa situação. Você vai vacinar uma criança contra 3 doenças perigosas e, de repente, lê nos jornais que essa vacina pode causar autismo. Qual seria sua reação? Seria uma loucura saber disso, eu tenho certeza absoluta. E acredite, isso aconteceu em 1998 no Reino Unido. Em um estudo publicado na mais respeitada revista médica britânica, The Lancet,
por um médico inglês especialista em gastroenterologia pediátrica, a vacina tríplice viral SCR contra sarampo, cachumba e rubéola poderia ter causado autismo em crianças. O motivo disso seria um composto chamado timerosal, que tem 49% de mercúrio em sua composição e, segundo o médico, esse agente químico poderia despertar o autismo e seus sintomas nas crianças. Depois da publicação desse estudo, muitos pais decidiram parar de vacinar seus filhos e isso gerou um surto de sarampo no Reino Unido. Além disso, a taxa de vacinação nunca mais voltou a subir. Muitos pesquisadores começaram a desconfiar dessa descoberta do médico Andrew Wakefield, e o que proporcionou isso foram alguns problemas no estudo dele. Uma das situações mais inusitadas foi a maneira como o médico conseguiu as amostras de sangue das crianças para realizar a pesquisa. Ele pagou 5 libras, cerca de R$ 15, a cada convidado que aceitou colaborar com a ciência. E a ocasião para isso foi a festa de aniversário do filho dele. A revista The Lancet declarou que a pesquisa jamais deveria ter sido publicada e, por isso, ela apagou o artigo do seu arquivo de publicações. Número 5. Testes de laboratório. Os principais animais que são utilizados pelos cientistas para testes de laboratório são os camundongos, coelhos, macacos e porquinhos da Índia. Em alguns casos, também são usados cães, porcos e baratas. Esses animais participam de experiências para vários objetivos diferentes e, para que fiquem sob a observação dos pesquisadores, eles são criados em viveiros chamados biotérios. Após realizados os testes, eles são sacrificados. Geralmente, os coelhos costumam ser cobaias para medir os efeitos químicos da aplicação de cosméticos. Para testar novos medicamentos, são desenvolvidos testes em ratos e camundongos. Os macacos são utilizados como cobaias para ser testado o nível tóxico de substâncias diversas, por meio de uma sonda gástrica inserida na garganta do animal. Com o número de defensores dos direitos dos animais aumentando, a União Europeia aprovou novas regras que restringem o uso dos bichos em testes científicos. Por outro lado, sem esses testes, as prateleiras das farmácias estariam vazias e não teria como criarem novos remédios, sem experimentá-los antes. Além disso, os cientistas afirmam que seguem rígidos protocolos e códigos de ética para garantir o bem-estar dos animais e impedem o sofrimento deles. Número 6. Vacina assassina. Entre 1932 e 1972, foi realizado um estudo em uma pequena cidade do Alabama chamada Tuskegee, com uma população rural, analfabeta e negra. Cerca de 600 homens foram utilizados como cobaias em um experimento científico. 399 pessoas ficaram sob observação para os pesquisadores verificarem a progressão natural da doença, sem o uso de medicamento. E outros 201 indivíduos eram saudáveis e serviram de base para comparação em relação aos infectados. O problema é que os doentes não foram informados que tinham a doença. Uma história foi inventada para convencê-los a participar. Eles foram chamados de sangue ruim e precisavam de tratamento médico. Ao final do experimento, apenas 74 pacientes ainda estavam vivos. Os outros 25 tinham morrido diretamente de sífilis e 100 morreram de complicações relacionadas com a doença. Em novembro de 1972, o projeto foi declarado não ético e foi encerrado. Número 7. Boas intenções? Outro caso polêmico aconteceu na Guatemala. Entre 1946 e 1948, um programa americano infectou várias pessoas com uma vacina que continha os micróbios causadores da gonorreia e sífilis. Essas pessoas eram portadores de problemas mentais e também prisioneiros do país, mas eles não tinham conhecimento do propósito da pesquisa. A intenção dos médicos era determinar se a substância poderia prevenir essas doenças. Em 2010, o governo dos Estados Unidos pediu desculpas oficialmente por infectar quase 700 pessoas. Mas acredito que pedir desculpas agora já não adianta muita coisa mais.
E você aí, tenho certeza, concorda comigo. Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E não se esqueça, temos muito mais para você aguardando no próximo. Até lá!